Vamos começar. Pessoal, então, o nosso tema hoje é trabalho e sociedade, tá? Então, se nós pensarmos no termo trabalho, hoje nós temos, e hoje principalmente, se nós pensarmos em trabalho, a gente tem aí uma pandemia acontecendo e os nossos trabalhos suspensos. Muitos de nós estão trabalhando home office, outros não estão trabalhando, alguns perderam os empregos, e dá para a gente partir dessa discussão, então. O que significa o trabalho para nós? De modo geral, é por meio do trabalho que nós nos sentimos produtivos, né? Que nós nos sentimos cidadãos, que nós nos sentimos aí participantes da sociedade. Até porque é o trabalho quem nos dá a condição de aquisição de bens, né? Seja de bens, entre eles, além de bens materiais, mas bens como conhecimento, viagens, cultura, enfim. Então, é por meio do trabalho que nós temos a condição de nos manter, né, a nossa condição financeira, por meio do trabalho que a gente consegue coisas, então é o trabalho que nos humaniza, de certo modo, né? O Marx fala isso, que é o trabalho que nos humaniza. Ao mesmo tempo, ele nos torna um pouco alienante, tá? É um termo específico do Marx, alienação, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, o trabalho, considerando aí a perspectiva marxista, é o que nos dá as condições de vida, ele que faz com que a gente sobreviva, né, dentro de uma sociedade, tá? Mas, para o Marx, foi também o trabalho o grande causador, o agente, só um minutinho que está entrando mais uma pessoa. Então, foi o trabalho que foi o culpado, digamos assim, pelas classes sociais, pela formação das classes sociais. Tá? Então, as classes sociais, o que são? São pessoas das mesmas condições, de afinidades políticas e ideológicas, mas que estratificou a questão social. Né? Então, a gente tem as pessoas que ganham mais e detêm o poder, e as pessoas que ganham menos e se submetem ao poder. O poder que eu estou dizendo é o capital, tá? Vinícius, vou pedir só para você desligar o seu microfone, por favor. Vinícius Assis, tá? Tá ligado o seu microfone. Vinícius? Vou desligar, professora. Tá, obrigada. Então, continuando, as classes sociais, né, elas são também uma consequência aí dos papéis desiguais que os grupos têm no processo de produção. Então, temos aí, segundo o marxismo, a classe dominante, que seria, né, denominada burguesia, e a classe proletária, que seriam os trabalhadores, tá? Então, ele coloca que a classe dominante é quem explora a nossa força de trabalho. Então, nós nos submetemos, né, o trabalhador se submete por meio da sua força de trabalho, né, o que ele vende é a força de trabalho, e é isso que ele recebe o salário dele em troca. Mas o Marx dizia o seguinte, que nunca essa força de trabalho, ela vai ser paga o valor que ela realmente custa, porque essa força de trabalho está principalmente combinada com a nossa condição humana. Porque, vejam só, nós passamos grande parte do nosso dia nos nossos trabalhos. Então, não dá para medir o valor que isso tem. Se eu perguntar a cada um de vocês, não sei quantos trabalham, mas o quanto vocês se sentem bem remunerados? Pode até ser que sim, mas nunca vão achar que vocês ganham exatamente aquilo que vocês merecem. Né? Então, o Marx dizia que essa exploração que existe entre o que eu ofereço e o que eu recebo, ela é muito distante. Porque, vejam só, as pessoas que trabalham em indústrias de carro, por exemplo, quanto tempo leva-se para montar um carro? Talvez 2, 3 horas, hoje com a automação até menos, né?
esse carro, ele é vendido por um valor que está muito além do salário mensal daquele colaborador que fez o carro, né, que ajudou a fazer o carro. Então, a força de trabalho para o Marx era muito exploratória, né? Então, vivemos uma situação de exploração e essa condição de alienação, ou seja, o que é uma alienação? É algo que não me pertence, é algo que me torna alienado, que me torna não participante. Então, como eu preciso do dinheiro para a sobrevivência, a minha força de trabalho, eu não tenho a consciência do valor dela, tá? Então, isso me torna alienado ao conceito aí de venda do capital, né? Então, por exemplo, o que eu ofereço, eu preciso oferecer e ganhar aquele salário porque eu preciso sobreviver. Mas eu não vou lutar por isso, e aí o Marx dizia que a gente tinha que lutar pelos nossos direitos, né? Falava muito da luta de classes, mas eu daí não luto pelo meu direito, por quê? Porque eu estou alienada por esse trabalho, eu me mantenho completamente fechada para as consequências, né, do quanto eu emprego de força de trabalho e o quanto eu recebo de volta com relação a isso, tá? Então, o lucro, né, que o capital tem, digamos assim, a mais-valia, que é o que o Marx chama, é quando há essa exploração, né? Eu trabalho muito, ganho pouco, a minha força de trabalho não é paga de acordo com o que eu realmente deveria, e aí eu me torno cada vez mais dependente e cada vez menos dotada de capital, ou seja, de dinheiro, tá? Voltando um pouco à alienação, também a gente pode entender como uma espécie de aprisionamento, ou seja, o trabalho, de algum modo, ele, ao mesmo tempo que nos humaniza, ele também nos escraviza, porque a gente acaba sendo submetido a ele para nos sobreviver, para que nós sobrevivemos, né? Se a gente não trabalhar, a gente não tem dinheiro. Então, a nossa vida, ela passa a ser medida pelo que a gente possui e não pelo que a gente é. Né? E isso é muito regido, essa alienação, ela é mantida também, segundo o marxismo, pela religião, pelo próprio Estado, né, que aí cobra de nós impostos e tudo mais, e impõe leis, e pela condição econômica, tá? Então, qual era a nossa chance aí de melhora dentro do marxismo? É lutar pelas classes, né, ter uma luta aí pelos nossos direitos, né, e formar, então, um grupo de, assim como temos hoje os sindicatos e a esquerda, digamos, né, que sempre lutou pelo direito dos trabalhadores, tá? Então, o Marx coloca que no sistema capitalista, o trabalhador, ele vende ao proprietário, ou seja, o dono, a sua força de trabalho. E em muitos momentos é só isso que a pessoa tem. Né? Então, assim, o único bem que o funcionário tem é a sua força de trabalho. E isso, dentro do capitalismo, é tratado, então, como uma mercadoria, tá? Não como uma pessoa, mas sim como uma mercadoria. O que se paga é pela mercadoria. Então, por isso, salários baixos, né? A diferença entre o valor do produto final e o valor pago para o trabalhador é muito distante. É isso que eu estou colocando do carro. Então, o Marx chama esse lucro excessivo de quem explora, da classe dominante, como mais-valia, tá? E os empregadores, que são, daí sim, os meios dos donos de produção, têm, né, por uma tendência natural, estender a mais-valia, ou seja, cada vez mais acumulando riquezas. Não estou falando nada que vocês não conheçam, né? Nada que a gente não olhe aí para fora e entenda que acontece de forma bem parecida. Então, gente, o trabalho deveria ser humanizador, mas não deveria, mas o capitalismo fez com que o trabalho aí nos tornasse, então, alienante e tornasse a nossa mão de obra mercadoria, tá? Então, isso, claro, devido a salários baixos, é o que a gente tem, então, o trabalho afetando as pessoas de modo negativo,
né? Desde a autoestima, assim como tudo que envolve questões psicológicas, emocionais, tá? Então, uma outra coisa importante para Marx é que o trabalho, ele deveria garantir para o ser humano, né, para a pessoa, a satisfação de todas as suas necessidades, e não somente de algumas necessidades, como é o que acontece. Né? Então, ele deveria suprir o indivíduo na sua totalidade. Então, vejam só, o conceito de trabalho para Marx é muito diferente do que a gente vive na realidade, né? Mas, uma vez idealizado por ele, era que o trabalho, sim, nos satisfizesse de modo geral. E vamos partir aí do valor do nosso salário mínimo. Hoje, 900 e alguma coisa, né? O quanto esse valor, se pensar que é um salário mínimo e muitas pessoas ganham exatamente isso, como é que elas vão satisfazer as necessidades, todas as necessidades, né? Considerando aí saúde, educação, moradia e necessidades básicas, é praticamente impossível, né, pessoal? Porque no máximo vai satisfazer o básico do básico, mas constitucionalmente a gente, né, deveria ter acesso a tudo isso, mas não é a realidade, né? Nós vivemos num sistema capitalista que, ao contrário de nos suprir, aí tudo que nós deveríamos, tudo que nós precisamos, a gente tem o inverso, né? Por isso que nós nos tornamos cada vez mais escravos dos nossos trabalhos, visto que é a única coisa que eu tenho para oferecer, né, socialmente. Então, eu troco a minha mão de obra por um salário e viro escravo deste salário, tá? Entenderam? Podem falar aqui no chat. Sim ou não, pessoal? Marcela acho que já sabe bastante sobre o marxismo por conta da Renata, né? Então, assim, só um minutinho aqui. Só um minutinho que eu vou interromper a gravação.